No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês situações aonde a luz e a não luz atuaram na minha vida. Algumas situações, e a principal delas foi uma que ocorreu no ano de 2023. Vamos juntos? Meu nome é Andréia Rebelo e este é o nosso canal Brilhar Diária. No final de setembro de 2023, em uma das minhas meditações, eu recebi uma mensagem em que o inverno deste ano, de 2023 e 2024, seria bastante rigoroso aqui na Noruega. Só isso que me foi falado. Para mim, eu pensei, bem, eles estão me falando isso para que eu me prepare com algumas coisas, ter alguns alimentos em casa, água, etc. Foi o que eu imaginei. Um pouco depois, o início de outubro, eu recebi uma outra mensagem em que novamente confirmou que o inverno seria bastante rigoroso, que causaria problemas na Noruega e que eu deveria ir ao Brasil. Eu não precisaria estar aqui para passar por todas as ocorrências que aconteceriam neste inverno. Mas, como eu havia terminado o meu tratamento de radioterapia, que, como vocês sabem, o câncer me acometeu pela última vez no ano de 2023. E eu não tinha a menor condição financeira para comprar uma passagem para ir ao Brasil naquele momento. E também eu precisaria esperar para fazer o controle depois das minhas sessões. Então eu fiquei pensando, bem, se eles querem que eu saia daqui, se eu realmente preciso ir ao Brasil, a alternativa vai aparecer. E eu fiquei mais tranquila. Já havia algum tempo que eu não via minha família, e eles ficaram sabendo sobre a situação do câncer praticamente 2 dias antes da minha cirurgia. Foi quando eu contei, porque eu não gosto de falar muito antes para que eles não fiquem tão preocupados, e porque eu tinha certeza de que tudo daria certo. E depois eu falei que eu passaria pelas sessões de radioterapia e que eu deveria ficar por aqui. E com certeza eles ficaram preocupados comigo e estavam com saudades e queriam me ver. E o que aconteceu? Resolveram pagar a minha passagem. Então a situação foi resolvida. Mas em uma outra situação, eles pediram que eu saísse o quanto antes daqui, que eu comprasse a passagem rumo ao Brasil o mais rápido possível. E isso era tipo meio de outubro. De qualquer forma, eu consegui fazer a minha consulta com o médico aqui no final de outubro e comprei a minha passagem para o dia 2 de novembro de 2023. No dia 1º de novembro, soou um alarme sobre as baixas temperaturas e a primeira nevasca que aconteceria aqui na minha região. E eu não havia trocado os pneus do meu carro, porque aqui toda estação, não toda estação, mas inverno, verão, a gente tem 2 jogos de pneus, os pneus de inverno e os pneus de verão. E eu não tinha trocado os pneus de inverno do meu carro, já que eu iria ao Brasil. E a pessoa que iria me levar ao aeroporto, ela usaria o meu carro, porque ela também não havia trocado os pneus do carro dela
para os de inverno. Quando isso aconteceu, eu logo pensei: alguma coisa está me impedindo de ir. Será que eu não posso pegar este voo? Ou será que é a não-luz que está me impedindo de sair daqui? Nessas horas, eu não vejo a luz azul, não tenho mensagem, é tipo assim: se vira. O que nós podíamos te ajudar, nós fizemos. Agora é com você. Você tem que confiar no que foi falado. E foi assim. Então, minha amiga me ligou e ela falou: Andréia, não se preocupa, vou dar um jeito. Amanhã eu estou aí na sua casa. O meu voo era o primeiro, era às 6h30 da manhã. E eu tinha que sair de casa no máximo às 3h30, porque normalmente você precisa estar no aeroporto para viagens internacionais 2 horas antes. Eu precisava chegar ao aeroporto às 4h30. Então, minha amiga chega na minha casa às 3h30 da manhã de táxi. Eu falei: meu Deus, ela também não conseguiu realmente trocar os pneus do carro dela. E táxi aqui na Noruega é caríssimo. E eu falei para ela: como você fez isso? Andréia, não se preocupa. Eu falei que eu arranjaria um jeito, esse foi o jeito. Não pense em mais nada. Aí eu falei: é a luz atuando mais uma vez, me ajudando a sair daqui. Cheguei no aeroporto, fiz todo aquele... Despachei minha bagagem, que eu estava com várias malas. Fiz meu check-in. Sentada dentro do aeroporto, fiquei aguardando a chamada do meu voo. Vi que estava demorando um pouco mais do que o normal. Na hora que eu olhei, estava escrito atrasado. Eu falei: meu Deus, será que é ou não é para eu pegar este voo? Como eu falei, nada de ninguém me falar nada, nada de luz azul aparecer nessas horas. Não. Até porque o canal é de lá para cá e não daqui para lá. Eles aparecem, eles falam com a gente quando eles querem e não quando a gente quer. E então, veio o funcionário do aeroporto, dirigiu seu microfone e anunciou que o voo se atrasaria por motivos técnicos da aeronave. E eu logo pensei: será que é para eu ir ou é para que eu não vá? Mas dentro de mim, alguma coisa foca no que foi falado anteriormente. Você precisa sair da Noruega. E foi isso que eu me apeguei o tempo inteiro. Então, às 6h30, que seria o horário em que a aeronave deveria decolar, o piloto entra no aeroporto e chega ao microfone e vem explicar o que estava acontecendo. Ele diz que eram problemas técnicos, mas que ele nunca tinha visto isso antes. Simplesmente, os equipamentos da aeronave haviam congelado. E que, com isso, as coisas não funcionavam como deveriam. E que ele nunca tinha presenciado uma situação dessa antes na vida dele. E eu logo pensei: ai, e agora? O que eu faço? E ele ainda completa: nós estamos fazendo de tudo um possível para ver quais são os próximos procedimentos que nós podemos fazer e ver se nós vamos conseguir decolar hoje ou não. Volto mais tarde para esclarecer ou dar mais algumas informações para vocês.
Por volta de umas 7h15, a funcionária do aeroporto volta ao microfone e informa que as pessoas que possuem-se conexões para outros lugares e que não iriam mais conseguir pegar essas conexões, que elas poderiam escolher ficar na Noruega e embarcar no dia seguinte, ou então aguardar para ver qual seria o procedimento, se realmente a aeronave conseguiria decolar e que nós poderíamos ficar em Amsterdã para pegar um outro voo no dia seguinte. Eu pensei, não, eu acho que é melhor eu embarcar hoje. Vou aguardar para ver se realmente a aeronave vai conseguir decolar, se eles vão conseguir resolver a situação. Claro, algumas pessoas decidiram ficar na Noruega, decidiram ir para um hotel. Outras decidiram ficar no aeroporto e aguardar por mais informações. Por volta de umas 8h30, o piloto retorna ao microfone e fala que eles conseguiram resolver o problema técnico da aeronave, que eles estavam ainda fazendo alguns testes, mas que eles já tinham conseguido fazer com que os equipamentos voltassem a funcionar, mas que ainda precisavam fazer outros testes para que a viagem seguisse em segurança. E que ele informaria novamente quando e se nós poderíamos embarcar. Uns 15 minutos depois, a funcionária do aeroporto informa que eles haviam conseguido solucionar todos os problemas da aeronave e que ela iria decolar para Amsterdã em breve. E que logo seria anunciado o portão e também o horário de embarque. Bem, quando ela falou isso, eu pensei, de qualquer forma, o meu voo Amsterdã, Brasil, já não consigo pegar mais. Até porque eu deveria ter saído da Noruega às 6h30 da manhã e não aconteceu. Eu embarquei às 9h12 da manhã. E o mais engraçado de tudo isso é que, mesmo o avião, esse voo era o primeiro deste aeroporto. Mas todos os outros que eram a seguir, mais tarde que esse, todos os aviões decolaram normalmente. Nenhum deles teve problema. Apenas o que eu ia viajar. Então, assim fizemos. Embarcamos, foi de forma bastante rápida, porque já estávamos o suficientemente atrasados. Mas mesmo assim, quando estávamos dentro do avião, ainda foi anunciado que eles precisavam fazer o degelo das asas, que também vocês vão ver mais ou menos muito rápido uma ideia do que é isso. E realmente tinha muita neve. Vocês vão ver também a imagem que eu fiz neste dia dos carros limpando as pistas de aterrissagem e decolagem deste aeroporto. Então, o meu voo, que deveria sair às 6h30, saiu praticamente umas 9h40, porque esse processo de degelo também é um pouco demorado. Na verdade, o meu voo era às 6h30. Eu deveria chegar a Amsterdã às 8h15. E o meu voo de Amsterdã para o Brasil seria às 10h40. Só que eu saí da Noruega às 9h40. Então, sem condições.
Eu já estava preparada para ficar em Amsterdã, talvez pegar um voo mais tarde ou então até dormir por lá mesmo. Meia hora antes da gente aterrissar em Amsterdã, a comissária de bordo veio e me perguntou: a senhora é a Andréia, que vai fazer conexão para o Brasil? Falei: sim, sou eu. Aí ela fala para mim: olha, você não vai conseguir mais pegar o seu voo, mesmo que ele tenha sido um pouco mais atrasado. Mas nós vamos colocar a senhora em um voo para Lisboa, porque em Amsterdã, depois de 1 hora da tarde, todos os voos foram cancelados, porque está chegando um tornado em Amsterdã. E todos os voos foram cancelados depois de 1 hora da tarde. Este tornado era devido a uma tempestade, a um fenômeno que se chama Ciarán, algo desse tipo. Também estou colocando aqui para vocês verem como foi nesse dia esse transtorno. Se eu não me engano, foram mais de 3.000 voos cancelados neste aeroporto. O aeroporto estava um caos. Chegamos em Amsterdã, já tinha um carro esperando lá embaixo para me levar para o portão, porque a minha conexão era curta e também porque eu havia pedido auxílio nos aeroportos, nos traslados, porque eu estava muito cansada devido a todo o processo, a todo o procedimento e tratamento que eu passei devido à radioterapia. Mas quando eu estava lá no aeroporto de Amsterdã, esperando realmente para que entrasse na aeronave, eu lembrei, toda vez que a conexão é muito curta, existe problemas nas malas. Então foi uma coisa que eu perguntei à pessoa que estava no portão de embarque. Eu perguntei para ela: as minhas malas foram colocadas neste meu novo voo? Conseguiram pegar as minhas malas? Ela abriu o sistema, olhou no sistema e falou: sim, as malas estão neste voo, eles conseguiram pegar as suas malas. Só que no próprio aplicativo da empresa, você consegue verificar aonde estão suas malas pelos números, eles te dão essa informação. E eu vi que estava faltando uma delas. E eu perguntei novamente: você tem certeza? Porque aqui para mim está aparecendo só 2. Ela falou: não, André, aqui para mim está aparecendo as 3. Eu falei: então tá, vou confiar. Então, ao invés de estar pegando o meu voo em direção ao Brasil, eu estava pegando um novo voo em direção a Lisboa. Eles me informaram que estavam me enviando a Lisboa porque a partir de Lisboa eu pegaria um outro voo às 23h25 em direção ao Brasil. O voo Amsterdã-Lisboa foi tudo bem. Eu saí mais ou menos meio-dia, meio-dia e meio, quase 1 hora da tarde de Amsterdã, que foi o último voo. E cheguei em Lisboa por volta de mais ou menos umas 2h30, 2h30, 3 horas. E eu já não conseguia nem andar mais. Eu estava muito cansada, muito cansada. Mas ali, persisti. Fiquei, mentalizei e consegui ter energia para prosseguir no que eu precisava fazer. Então, chegando o horário de embarque, foram me buscar aonde eu estava.
de cadeira de rodas, porque eu já não aguentava andar mais e eu tinha pedido auxílio, né, quanto a isso, ainda bem, parece que eu já estava adivinhando. Então fui encaminhada para o voo. E eu pensando tudo o que tinha acontecido até o momento. Primeiro, a tempestade de neve. Segundo, o avião com problemas técnicos que simplesmente congelou. Isso não é normal. Os aviões estão acostumados a decolarem daqui. A Noruega sempre foi frio, nós sempre tivemos inverno. Isso não é uma coisa normal, é simplesmente atípico, como o piloto mesmo falou, que ele nunca tinha visto, nunca tinha presenciado essa situação. E terceiro, um tornado no mesmo dia, chegando a Amsterdã exatamente no horário do meu voo. Quantas coisas tentando me parar. Não estou dizendo que tudo isso foi só para mim, não, mas que são muitos acontecimentos para uma pessoa só. Porque nem todos foram exatamente com os mesmos destinos que eu. E eu fiquei pensando sobre isso. Mas, de qualquer forma, segui o que me foi pedido. Segui o que me foi aconselhado. Então, ao invés de chegar à noite no Rio de Janeiro, eu cheguei no dia seguinte de manhã. Tudo que eu havia planejado, até mesmo para chegar à cidade da minha mãe, que eu iria para Teresópolis, não aconteceu mais. A minha família não sabia realmente o dia que eu ia chegar, porque eu normalmente não falo. Porque até mesmo o fato de saberem que eu estou viajando é uma preocupação enorme. Então eu não falo, eu prefiro chegar de surpresa. Eu tinha contratado um Uber de uma pessoa conhecida e essa pessoa não poderia me buscar no dia seguinte de manhã. E eu falei, bem, eu não vou planejar mais nada, eu não vou me preocupar, eu vou deixar porque as coisas vão se resolver da mesma forma que já estão sendo solucionadas desde o momento em que eu recebi a mensagem que eu deveria sair da Noruega. Chegando no aeroporto do Rio de Janeiro, no desembarque, tem aquela fila, todo mundo nos corredores, aquelas esteiras, tal. Eu escuto um casal brincando com outras pessoas e falando, não sei o que, Teresópolis e tal. Aí eu falei, eu vou chegar perto e vou perguntar se eles vão a Teresópolis, se eles estão a caminho de Teresópolis. Não custa. E foi o que eu fiz. Cheguei perto do casal e perguntei, vocês estão indo a Teresópolis agora? Aí eles falaram, não somos nós estávamos falando com esse grupo que está ali na frente. Eles estão vindo, né, estão chegando de Portugal, eles estavam em peregrinação e eles vão a Teresópolis. Cheguei um pouco mais à frente, perguntei a uma mulher que estava ali por perto. E vocês é que estão indo a Teresópolis agora? Ela falou, sim, nós chegamos agora, nós estávamos no voo de Portugal. Eu falei, não, eu também estava nesse voo. Aí ela falou assim, sim, nós estamos indo a Teresópolis. Aí eu perguntei para ela, vocês são um grupo, é isso? Ela falou, nós somos um grupo, né, nós viemos de excursão e nós estávamos em peregrinação. E nós somos de Teresópolis e nós estamos indo a Teresópolis agora. Eu perguntei para ela, vocês estão de quê? De van, de carro? Como vocês estão indo? Ela falou para mim, não, nós estamos de ônibus, tem um ônibus da aviação que vai nos pegar, já deve estar lá fora esperando que a gente embarque. Aí eu falei para ela,
o ônibus está cheio, está lotado, como está?" Ela falou assim: "Não, o ônibus não está lotado". Aí eu perguntei: "Eu estou indo a Teresópolis também, será que eu poderia ir junto com vocês?" Aí ela ficou assim me olhando assim, um tanto assustada, aí eu falei: "Não, olha só, eu vou explicar o que aconteceu, vou explicar a minha situação e você vai entender o porquê eu estou perguntando isso a você". Aí expliquei tudo que aconteceu comigo. Ela falou assim: "Olha só, eu não sou realmente a responsável pelo grupo. Eu vou perguntar ao padre que organizou e que é responsável, e eu te dou um retorno sobre isso. Eu vou ali falar com ele ali na frente e eu falo com você". Aí eu falei: "Ah, tá ótimo". Ela foi lá, falou com ele, conversou com ele, explicou o que tinha acontecido e voltou e falou comigo: "Olha, ele falou que tudo bem, que você pode ir sim com a gente, que tem lugar, que tudo bem, mas nós vamos fazer todo esse translado, né, de pegar as bagagens e passar no táxi free, então você fica perto da gente para que você não se perca e que a gente consiga ir juntos e embarcar no ônibus". Aí eu olhei para cima, eu falei: "Obrigada, muito obrigada". Vocês imaginam que coincidência? Simplesmente um grupo vindo no mesmo avião, no mesmo voo que estavam em peregrinação e que iam a Teresópolis de ônibus e que no ônibus tinha vaga para mim. Não foi a luz? Quando eu consegui respirar, quando eu consegui me acalmar e deixar e confiar, as coisas todas se encaminharam. Só que ainda tiveram alguns outros probleminhas. Quando nós fomos à esteira pegar as malas, as minhas foram uma das primeiras a serem despachadas naquela esteira. Chegaram 2, a terceira não chegou. Mais alguma coisa acontecendo para me deixar mais cansada, me deixar estressada, mas não vou ficar, não vou entrar nessa baixa vibração. O rapaz que estava comigo, que estava me ajudando em todo esse processo, até porque era a pessoa que estava me auxiliando, né, devido ao meu pedido, ao meu cansaço, ele falou: "Não, vamos lá, eu vou lá com você, eu vou te ajudar a fazer todo o processo sobre sua mala". E eu preocupada para não me perder do grupo. Eu cheguei para a moça e falei: "Olha, uma das minhas malas não chegou. Eu preciso fazer, o boletim, falar o que aconteceu e tudo mais, e volto aqui para ver vocês, porque eles entraram no táxi free, e eu tinha que fazer isso primeiro com a minha mala". Fui lá e ainda bem o rapaz que me atendeu foi super atencioso, me atendeu super bem, e ele falou: "Não, dona Andreia, assim que sua mala chegar, nós vamos ver aonde ela está", eu nem lembro, ele me falou onde que eles tinham localizado, "e assim que a mala chegar no aeroporto, nós enviaremos para você. A sua mala vai chegar na sua casa, amanhã ou depois da manhã, no máximo". Voltei, entrei no táxi free e fiquei aguardando todas as pessoas terminarem, que era um grupo, não sei de quantas pessoas eram, mas era um grupo grande. E assim foi, saímos, eles terminaram, eu não tinha condição de ver nada, eu estava cansada, embora na mesma vibração, sem deixar estresse, sem deixar que nada me abalasse, mas eu estava cansada. Então saímos,
E você sabe, aquela coisa de grupo, excursão, tem que juntar todo mundo. Tinham senhoras idosas que estavam um pouco perdidas, eu acabei ajudando também com o carrinho das outras pessoas e tudo mais. Eu ajudei no grupo a chegar no lugar aonde nós deveríamos sair, porque não era no desembarque, o ônibus estava em outro lugar, porque era muita gente, ele já estava esperando há algum tempo e a gente tinha que subir no elevador, e eu fiquei ajudando, inclusive a guia que estava ali. Subimos, na hora que eu saí naquelas portas que abrem do aeroporto, que eu olhei o ônibus escrito Viação Teresópolis, eu falei: "Ai". Eu cheguei a respirar fundo, aliviada. É tipo, estou em casa. Guardei minhas malas, entrei no ônibus, sentei e eu estava super cansada, mas muito aliviada, muito agradecida. Eu estava segura. Estava dentro de um ônibus com um grupo de pessoas peregrinas, um padre da paróquia de Santa Teresa, em Teresópolis, e ainda por coincidência, no grupo estava uma das minhas professoras de infância. Não é? Como algumas pessoas falam, o mundo é um kitnet. E eu consegui perceber com certeza o quanto a luz estava me protegendo, embora a não luz estava tentando me atrapalhar, cruzar o meu caminho de todas as formas. Estava tentando fazer com que a minha vibração caísse de todas as formas. Mas eu consegui permanecer, eu consegui manter da melhor forma possível. Então, sentada no ônibus, em direção a Teresópolis. E vocês sabem, Teresópolis é uma serra, estado do Rio de Janeiro. É uma cidade serrana. E chegando, né, na subida da serra, um pouco mais no meio, digamos assim, da serra, para quem conhece, seria mais ou menos na altura do Garrafão, um pouco depois, havia um sinal de siga e pare, porque no dia anterior, simplesmente, aconteceu desabamento de barreira. E exatamente naquele momento, eles estavam fazendo a limpeza. E nós ficamos parados neste sinal 1h30. Quando o motorista parou e foi informado de que isso era um processo da limpeza da barreira que havia deslizado no dia anterior e que levaria algum tempo para que a gente pudesse dar continuidade à viagem, eu falei: tudo bem, mais alguma coisa tentando tirar a minha vibração, mais alguma coisa fazendo com que eu tenha paciência. E eu tive. Afinal de contas, a Serra de Teresópolis é lindíssima, tem um verde lindíssimo, a paisagem ao redor, a vista é lindíssima. E foi isso que eu fiquei contemplando. Fiquei olhando aquele verde todo ao redor e isso me faz conectar com o nosso Criador e que me fez sentir em paz ali, olhando aquilo tudo. Tudo lindo, aquela paisagem linda. Eu me senti em paz. E a minha vibração continuou em alta, mesmo que o meu corpo físico estava cansado. Então, finalmente, depois de 1h30, nós prosseguimos viagem rumo a Teresópolis. Chegando no Soberbo, que é a parte finalzinha da serra, o ônibus precisa fazer um retorno. E quando ele faz aquele retorno, o dia estava lindíssimo.
o céu azul, sol. Ele faz aquele retorno e o que a gente vê logo depois desse retorno é o dedo de Deus, que eu estou mostrando aqui para vocês. É essa foto. Nesse momento, eu senti uma vibração muito forte no meu corpo. Eu senti uma energia muito boa, como se eu estivesse sendo abraçada, como se eu estivesse sendo envolvida, como se algo estivesse falando para mim: agora sim, tá tudo bem, você tá segura. E então o ônibus parou na paróquia de Santa Teresa, que é ali na Praça de Santa Teresa. Eu peguei um táxi e fui em direção à casa da minha mãe, que ela não sabia também que eu estaria chegando neste dia. E ela ficou super feliz. E eu, quando cheguei, agradeci de todo o meu coração que eu estava ali, que eu estava bem. Então, essa era a situação que eu queria mostrar para vocês. Eu me senti como se eu tivesse... Sabe daquele jogo que você tem que pular obstáculos, que você tem que se agarrar em alguma coisa, que você precisa fazer para chegar ao seu objetivo? Foi exatamente assim. Eu tinha um objetivo. Eu tinha recebido a mensagem de que eu era para sair da Noruega, que eu deveria ir ao Brasil. E foi isso que eu me apeguei. Mesmo com tantos esses empecilhos que eu poderia simplesmente desistir. Mas eu não desisti. E finalizando tudo isso, o inverno na Noruega neste ano foi realmente muito rigoroso. Uma quantidade de neve enorme e também temperaturas muito baixas, que chegavam a menos 25 graus na minha cidade, que não é tão normal. A quantidade de neve fez com que muitas cidades não conseguissem abrir o comércio ou então funcionar escolas, ou as pessoas ficaram impedidas de chegar ao trabalho. Também aconteceu problemas com a energia elétrica, algumas casas ficaram sem eletricidade e vocês imaginam, toda a nossa calefação é elétrica. E também algumas situações em que faltou água, porque a água congelou. Vocês já imaginaram o caos que não foi? E exatamente por isso eles pediram para que eu saísse, porque eu não precisava passar por tudo isso. E não só isso, eu também fiquei pensando o quanto a minha vida mudou nesse tempo em que eu passei no Brasil, nesse ano de 2023 e 2024. Eu mudei muito, muitas coisas aconteceram, eu fiz muitos amigos e também foi um momento em que eu decidi escrever para o canal Afinal, o que somos nós? E contar a minha história. Tudo isso aconteceu exatamente neste período. E então eu consegui entender o porquê a não-luz queria me prender na Noruega e que eu não chegasse ao Brasil. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque algumas vezes a luz também pode fazer com que a gente deixe de chegar a algum lugar, porque o lugar que estamos nos encaminhando pode ser que aconteça alguma coisa e a luz não quer que você chegue até lá. Então eu vou colocar mais uma situação que aconteceu comigo muito rápida. Por exemplo, teve um voo Rio-Paris, que se eu não me engano era um Airbus, dia 1º de junho de 2009. Vocês lembram desse voo que caiu no mar? Então,
este voo era exatamente o que eu já tinha pré-reservado. Só que a luz fez com que eu tivesse problema no meu carro e por isso eu não consegui comprar a passagem para embarcar neste voo. Nós vamos sempre receber alguma intuição, alguma coisa vai falar para a gente que isso é a ação da luz ou isso é a ação da não-luz. Isso é o mais importante, que a gente consiga perceber. Como muitos de vocês já podem ter passado por algumas situações como essa, que algo pequeno, algo de um atraso, ou algo porque um filho pediu, ou algo porque o marido pediu, ou porque a mãe, alguma coisa aconteceu que você não chegou a um lugar, ou que você não fez determinada coisa, e que lá na frente você ficou sabendo que aconteceu alguma coisa e que poderia ter sido com você, e que não era algo bom. Pensem, se vocês tiverem alguma coisa, divida aqui comigo, escrevam aqui embaixo. Se a luz fez isso com vocês. Vamos ressaltar as coisas boas, as coisas que a luz nos fala, que a luz nos guiou. Que são exatamente esses pontos. É isso que a gente tem que se apegar. É isso que a gente precisa ter atenção. Não deixar que coisas que às vezes não são nem tão pequenas, mas que as coisas tirem a nossa boa vibração. Como, por exemplo, a gente às vezes levanta da cama, dá uma topada com o dedinho no pé da cama, ou bate com a perna na quina de uma mesa, alguma coisa desse tipo, e parece que depois desse momento tudo muda. Toda a situação, a gente fica mal-humorado. Depois dali, se você deixar que a vibração baixe, fica tudo ruim o dia inteiro. Bateu, não vai poder fazer mais nada, já tá doendo, bota um gelo, vambora, mas anima. Não vou deixar que isso tire a minha alegria, tire a minha energia. É assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que seguir. Eu sei que não é tão simples, mas se a gente se acostumar e fizer isso diariamente, toda vez que acontecer, a gente vai pensar, não vou deixar que isso atrapalhe o resto do meu dia. Entendem? Quando você acordar, agradeça pela sua vida, agradeça por mais um dia e fale de que forma eu posso servir, de que forma eu posso ajudar. E serão mostrados os caminhos e as formas. Espero que vocês tenham gostado de toda essa história. O vídeo ficou bem grande, mas eu espero que vocês consigam tirar algumas coisas de tudo isso que eu falei para vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a função dos animais em nossa vida, como eles atuam e que também eles estão aqui para evoluir, para aprender. Vou contar também sobre uma comunicação intuitiva. Vocês vão entender um pouco mais quando eu contar toda a história. Aguardem. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.